E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e eu tô aqui hoje para dividir algo que Deus tem colocado ao meu coração com vocês. Romanos, no capítulo 12 e o verso 2, diz o seguinte: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero comentar um pouquinho hoje com vocês a respeito de pensamentos, a respeito de quem nós somos e o que nós estamos aceitando para a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós temos que ser renovados, nós temos que ser transformados pelo entendimento da nossa mente. Muitas vezes nós estamos presos a pensamentos que não são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Nós estamos presos a palavras que não são as palavras de Deus a nosso respeito. E pessoas acabam entrando em depressão, tendo problemas sentimentais, pessoas acabam tendo problemas em várias áreas da sua vida, em determinados momentos, porque elas têm uma certa dificuldade de compreender que elas precisam renovar o seu pensamento. Porque a partir do momento que a gente conhece a Cristo, começa a caminhar com Cristo, a gente passa a ter a mente de Cristo. Os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de Cristo. A gente precisa ser guiado pelos pensamentos de Cristo. O que Deus pensa a nosso respeito. A gente precisa entender quem nós somos em Deus. Nós somos filhos e filhos amados. Então, nós precisamos compreender isso e usar isso para transformar a nossa mente. Nós agora não temos mais a mente de escravo. Agora nós precisamos ter uma mente de filho. Nós precisamos pensar como filhos. Então, a gente precisa mudar o nosso pensamento. A gente precisa entender que aqueles pensamentos de escravidão não nos pertencem mais. Que aqueles pensamentos de inferioridade, eles não nos pertencem mais. Mas que agora a gente precisa ter pensamentos de filhos, de príncipes e princesas, que é o que nós somos. E muitas vezes a gente começa a aceitar palavras e pensamento das pessoas a nosso respeito. E a gente começa a ficar depressivo, aceitando uma palavra que Satanás está lançando sobre nós, como se a gente não fosse o que a gente é. E aí a gente vê muitas pessoas cansadas, sobrecarregadas, elas ainda não conseguiram entender que em Cristo elas são novas criaturas. E em Cristo elas podem fazer coisas que antes elas não podiam. Porque agora todas as coisas posso naquele que me fortalece. Talvez antes algo que era muito difícil, hoje se tornou mais fácil, porque agora nós temos a mente de Cristo, nós temos o entendimento de Cristo, nós temos a visão de Cristo. O que é o significado da palavra transformar? Fazer, passar ou passar de um estado ou condição a outro, converter-se, transfigurar-se. Ou seja, a gente precisa converter a nossa mente. A gente precisa converter os nossos pensamentos. Pensamentos que antes eram maus, pensamentos que antes eram de fazer coisas más, agora precisam ser convertidos em pensamentos de paz, em pensamentos de prosperidade, em pensamentos de que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Porque os nossos pensamentos, às vezes, são pensamentos que nos põem para baixo, porque a gente acaba tendo alguns pensamentos que nos tornam medíocres. Isaías 55 e o verso 8 em diante está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor tem outros pensamentos a nosso respeito. Também na palavra de Deus, em Jeremias 29 e 11, vai falar o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. A gente precisa entender isso, que o Senhor tem pensamentos de paz e de prosperidade sobre a nossa vida. E muitas vezes a gente acaba deixando o que o Senhor tem falado a nosso respeito, o que o Senhor tem pensado a nosso respeito e aceitando o que o homem está lançando sobre nós. Palavras que nos põem para baixo, palavras que nos deprimem, como você não é, você nunca vai ser ninguém, você não consegue. Ei, para tudo. Comece a entender que você tem que pensar com a mente de Cristo. Se você é filho, você tem que ter pensamento de filho. O tempo da escravidão já passou. Ele te tirou das trevas em que você se encontrava para a sua maravilhosa luz, para a luz que Cristo tem.
Ou seja, se você está na luz, os seus pensamentos são claros, os seus pensamentos são bons. Você não precisa acreditar naquilo que as pessoas falam a seu respeito. Se a palavra está dizendo que você é filho, se a palavra de Deus está dizendo que você pode todas as coisas em Cristo, e eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás, então aqueles pensamentos que você tinha antes de ser filho, eles ficaram para trás. A sua mente precisa estar renovada em Cristo. Você precisa esquecer aqueles pensamentos de que ninguém me ama, aqueles pensamentos de que ninguém gosta de mim, aqueles pensamentos de que ninguém se importa comigo, porque na verdade quem tem que se importar com você já se importou. Jesus deu a maior prova de amor que ele podia dar quando ele se entregou naquela cruz, quando ele passou pelo sacrifício da morte para que eu e você tivéssemos vida. Então essa foi a maior prova de amor que já pôde existir. Jesus já te deu todo o valor. Jesus já te amou com o maior amor do mundo. Você precisa começar a pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são do céu. Você precisa tirar o seu pensamento das coisas que são da terra e colocar o seu pensamento nas coisas que são do céu. E para isso você precisa começar agora a transformar a sua mente e com isso ter os pensamentos das coisas que são do céu, que é o nosso destino, que é para onde nós estamos caminhando. Em Colossenses 3 diz assim: pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Nós precisamos pensar nas coisas que são do céu. Precisamos que os nossos pensamentos sejam pensamentos do céu. Nós não podemos nos aprisionar com as coisas daqui. A palavra de Deus também diz em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, o seguinte: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Ou seja, é para nós pensar em tudo que é bom, é para nós pensarmos em louvar a Deus, em glorificar a Deus, em pensar o que o Espírito Santo nos direciona. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ocupar a nossa mente. Há um ditado muito antigo que diz que quando a nossa mente está vazia, ela vira a oficina do diabo, ela vira um campo de batalha, onde Satanás guerreia contra nós, onde ele começa a lançar setas, que a Bíblia vai chamar de dardos inflamados do adversário. Essas setas começam a ser lançadas e esses pensamentos começam a vir e a gente começa então, sem perceber, a aceitar esses pensamentos, aceitar esses dardos inflamados do nosso adversário. A gente começa então a se encolher e a ir acreditando de que a gente não pode, de que a gente não consegue, de que a gente não tem, quando na verdade a Bíblia diz que nós podemos tudo. Quando a Bíblia diz que nós temos tudo, porque tudo é nosso, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Por adoção em Cristo nós somos herdeiros. Então nós temos direito a tudo. Basta que nós tomamos uma posição de renovar o nosso entendimento, compreender isso, que nós temos esse direito e passar a tomar posse do que é nosso. O que é do nosso Pai é nosso, é herança, é direito. Basta que os nossos pensamentos venham pensar nas coisas que são boas, agradáveis, estar ocupado com a palavra de Deus, ocupado com as coisas que são do céu, ocupado com o reino de Deus. E a nossa mente passa então a não mais ser esse campo de batalha do adversário, porque ela não está vazia, ela está ocupada, mas está ocupado com algo importante, ocupado com os pensamentos de Deus a nosso respeito, ocupados com a palavra de Deus, que nos traz crescimento, que nos traz amadurecimento, que nos traz fortalecimento. Quando a gente começa a entender quem nós somos e que nós somos chamados para dominar, não recebemos espírito de covardia, mas de ousadia. Nós precisamos ser ousados em Deus. E por que muitas vezes a gente fica se colocando para baixo, dizendo que nós não podemos ou que nós não temos, sendo que na verdade tudo já é nosso? A Bíblia diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali nós possuiremos por herança. E por que nós ainda não estamos acreditando nisso? Por que nós ainda não estamos renovando a nossa mente para os pensamentos de Cristo? Eu queria que você entendesse que você precisa parar e analisar quem você é. Talvez até o dia de hoje você não parou e não analisou quem você é. Quem você é? Eu sou o Marcos, eu moro em Parobé, eu tenho 30 anos, eu sou filho de Deus. Eu sou abençoado porque eu tenho onde morar, eu tenho onde dormir, eu tenho que vestir, eu tenho que comer, eu tenho um trabalho. Então, eu sou abençoado. Você precisa entender quem você é, você precisa se encontrar. Mas sabe quando que eu consegui descobrir quem eu sou?
quando eu comecei a entender a palavra de Deus, quando eu comecei a entender que eu não era quem as pessoas diziam que eu era. A partir do momento que eu comecei a ler a palavra e a entender quem eu era e a entender que eu fui cheio do Espírito Santo, que me deu poder para ser transformado e para ter a minha mente renovada, convertida para esses pensamentos de Cristo a meu respeito, aí eu passei a entender que eu era uma pessoa muito abençoada, que eu tinha tudo e que muitas vezes eu achava não ter nada. Nós vamos ter dificuldades, vamos ter, mas Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco. E Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos ensinar. Deixa eu te dizer, renove a sua mente, tenha os pensamentos de Cristo. Como eu li aqui já, Deus diz que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de nos fazer prosperar. Receba esses pensamentos na sua mente agora. Receba o Espírito Santo de Deus te visitando aí no seu lar. Receba o Espírito Santo visitando a tua vida. Receba o Espírito Santo tocando agora na sua mente e quebrando toda a cadeia, toda a fortaleza levantada pelo adversário na sua mente. Começa a receber o renovo do Espírito Santo aí no seu lar. Que tudo aquilo que aprisionava a sua mente agora está sendo quebrado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E você começa a ser renovado. Você começa a ser ministrado pela presença do Espírito Santo. E o seu coração vai se alegrando. A sua história vai começando a mudar agora. E você vai ver que daqui a alguns segundos você vai estar sorrindo, porque você entendeu que o Espírito Santo está aí do seu lado, que Ele te ama, independente das palavras que foram lançadas sobre a sua vida. Esqueça, receba as palavras de Deus sobre você. Você é filho, filho amado. Deus abençoe. É isso aí, galera. Essa foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração para dividir com vocês. Quero deixar um abraço a todos. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ativar o sininho para receber todas as notificações. Fique alerta, vem muita coisa boa por aí. Muita palavra de Deus top para a sua vida. Seja canal de Deus para a vida de alguém. Se você foi tocado por esse vídeo, ajude que mais pessoas sejam tocadas e que mais vidas sejam transformadas. Um abraço, galera. Deus abençoe.